Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para trazer cada um dos resultados do UFC Usyk versus Reis. Eu já fiz um vídeo aqui só falando da luta de Popó e Wanderlei Silva, tá? Já tá postado aqui, se você não assistiu, quiser assistir, vai lá. Agora, se você não quiser perder tempo também, porque o vídeo é mais um desabafo, de eu falando da palhaçada que foi aquilo lá, também nem precisa ver, tá? Assim, eu tô gravando em seguida e eu ainda tô irritado de ter gravado aquele outro vídeo e por tudo que aconteceu. Então, eu vou tentar aqui limpar minha mente e falar só do UFC, que é bem melhor do que falar da palhaçada que aconteceu lá. Então vamos lá, primeira luta da noite, categoria peso palha, tivemos a Alexia Tainara vencendo a Luma Lookboonmee por decisão unânime. Aqui já começo dizendo, errei o meu palpite, tá? Eu fui de zebra, fui de azarona, fui de Luma Lookboonmee por ter visto mais lutas dela dentro do UFC, tá? Com nível de adversários bem alto ali, enquanto a Alexia tinha pouca coisa no alto nível do UFC. Então eu acabei dando o benefício da dúvida para Luma Lookboonmee, né? Tipo assim, de acreditar mais nela, por ter mais lutas dentro do UFC. E na verdade a Tainara acabou aí surpreendendo. Então, mais uma boa vitória. Foi estratégica, usou as quedas. Então, eu já gostei disso, tá? Ela ouviu bastante o Marcelão, seguiu o plano de jogo. Então, não fez aquilo do tipo, vou dar show, vou só trocar e tal, não sei o quê, porque ia acabar lutando meio que na área da Luma Lookboonmee e poderia não ser tão inteligente. Então, eu já gostei que ela está disposta a seguir o que a equipe determina para ganhar a luta. E não necessariamente para fazer a luta mais interessante para o público na questão do entretenimento, tá? Então, gostei bastante da postura dela e boa vitória. Na segunda luta peso pesado, tivemos o Brando Pericic vencendo o Elisha Ellison. Eu já não lembro mais as pronúncias, tá? Então vai desse jeito mesmo. E o Brando venceu ali por nocaute no primeiro round, com 1,55. Praticamente nem teve luta, né? Peso pesado. Ele acertou a grande maioria dos golpes, né? Um cara realmente rápido para peso pesado. Bater forte é normal para peso pesado, né? Então, mas o que mais impressiona é isso. Ele achou a distância rápido, é muito preciso e conseguiu ali atropelar, né? Nem teve tanta luta aí. Depois, na terceira, peso galo feminino, né? Tivemos a Michelle Montag vencendo a Luana Carolina na decisão unânime. A Luana teve bons momentos na trocação, tá? Acertou bons golpes, porém, mais uma vez o grappling foi superior ali no jogo grappling versus striking. A Michelle conseguiu derrubar 5 vezes, controlou por bastante tempo, então a Luana, chegando no último round, sabia que tinha que nocautear e tal, tentou, mas não foi suficiente. Então a Michelle chega estreando muito bem, vencendo uma lutadora que é a Luana, que já tem bastante luta no UFC, né? Eu achava, apesar de muita dúvida, né, porque a Luana eu acho meio inconsistente, eu acreditava na vitória dela e ela realmente teve bons momentos, mas a Michelle realmente acabou sendo superior, mas ela tem que melhorar a trocação dela urgente, tá? Ela é boa de queda, controla bem tudo, mas a trocação dela é fraca. Tá? Ela precisa dar uma lapidada aí. Depois, peso galo, só que agora masculino, tivemos o Kobe Thickness vencendo o Josias Mussassa na decisão unânime. Mussassa é osso. É difícil lutar com esse cara. Ele bate muito forte. Porém, o tanto que ele bate forte é proporcional ao quanto ele é ruim na luta agarrada, né? Então, se você derruba, controla e tal, não sei o que, ele não faz muita coisa. Então, o Kobe Thickness foi mais ou menos por esse caminho, quase que perdeu a luta, mas no final das contas conseguiu a vitória. Então, aqui, ao contrário da Michelle, o Josias precisa melhorar o grappling, né? Então, se a gente juntar o grappling dela com a mão pesada dele, fica um baita lutador, né? Então é isso, né? Eles podiam fazer um intercâmbio aí, um ensinar o outro, né? Porque realmente ele não tem luta agarrada. Ele bate muito forte, mas é peso galo, né? Se fosse peso pesado, ele ia longe, né? Mas peso galo, ele vai precisar aí ser um pouquinho mais completo. Depois no peso leve, o Jamie Muller que venceu o Rolando Bedoya na decisão unânime. Aqui eu falei, né? Eu achava o Jamie Muller que favorito, né? Tava muito equilibrado, quase 50-50. Quando eu gravei o vídeo pré-evento, o Bedoya era leve favorito. Quando começou a luta, o Muller que já tinha invertido e ele era favorito. E ele acabou vencendo. Eu realmente achava que ele venceria. Então, errei alguns, mas aqui eu consegui acertar aí o palpite. Depois a gente vai, uma luta legal, né? Mas nada demais. Depois, peso médio, o Cam Roston venceu o André Petroski por nocaute no primeiro round, com 2 minutos e 41, né? Conseguiu acertar ali uma mãozada e depois já foi pro ground and pound. Então, gostei do resultado, porque o Petroski é um cara que geralmente tenta derrubar, tenta controlar e tal. Enfim, é um cara que luta mais na marcha lenta ali. É muito jogo de controle, então gostei aí do resultado, né? Não deu tempo da luta ficar chata. Depois, no meio pesado, o Navajo Steel
Sterling venceu o Rodolfo Bellato na decisão unânime, conectou muito mais golpes, teve queda para um lado, queda para o outro e tal, mas o Navajo realmente ali, na quantidade de golpes, conseguiu ser superior. O Rodolfo realmente teve dificuldade de se encontrar, né? Essa que é a realidade. Todos os rounds o Sterling conseguiu conectar mais golpes, né? Então é isso, controlou também, né? Porque o segundo round ele controlou por quase 3 minutos, então foi difícil aí para o Rodolfo. Rodolfo precisa também dar uma evoluída aí no geral, né? Depois no peso leve, Tom Nolan venceu o Charlie Campbell por finalização no primeiro round, com 4 minutos e 8. Luta também não tem muito o que falar, né? Foi muito rápida. Tom Nolan era favorito, né? O Charlie Campbell tava ali conectando alguns golpes e tal, mas aí foi pro chão, né? Tomou a queda ali e aí no grappling realmente ele não deu para ele, né? Ele acabou aí sendo finalizado pelo Tom Nolan. Depois a gente vai pro meio médio, Neil Magny. Eu falei dele, hein? Quem acreditou ganhou dinheiro. Neil Magny no meio médio venceu o Jake Matthews. Neil Magny era o maior azarão do card, eu falei. Toda vez que no Magny é muito azarão, é sempre uma boa aposta. Eu falei no vídeo pré-evento, eu fiz live aqui antes do evento, falei também durante a live. E é isso, quem acreditou se deu muito bem, né? Neil Magny tava talvez levando a pior ali e tal, não sei o quê, mas é Neil Magny sendo no Magny. Eu falei, se a luta durar até o final, ele dá um jeito de ganhar. E aí ele deu um jeito, finalizou. Então, pra mim, já não é surpresa, né? Pras bolsas que pagavam mais de 4 pro Neil Magny, foi uma surpresa, mas azar é deles, né? Quem acreditou aí, foi lá no stake, se deu muito, muito bem. Depois, no peso pena, o Jack Jenkins venceu o Ramon Taveras na decisão unânime. Luta ok, né? O Jack Jenkins conseguiu ali mais volume, derrubou mais, controlou mais. Enfim, uma luta onde não teve muito ali o que fazer, né? O Ramon Taveras aí, o Jack Jenkins conseguiu 2:30-27. E depois a gente vai para a penúltima luta, no meio pesado, de novo, Jimmy Crute venceu o Ivan Erslan por finalização logo no primeiro round. Falei isso também na live, né? Que o Jimmy Crute é um cara agressivo, explosivo, um cara que gosta de, né, dá tudo de si logo no começo, mas quando ele é um pouquinho mais racional, acaba até sendo um pouco melhor, e ele foi, né? Foi mais pro grappling ali, deu suas quedas, controlou, e aí conseguiu a finalização. Então venceu muito bem logo no primeiro round, e já tá querendo lutar aí, se não me engano, em fevereiro, acho que ele falou, se tiver outro UFC Austrália e tudo. Então, muito boa a performance, né? Realmente, ele precisa seguir mais essa estratégia, né? Se você, é bom derrubando, é bom ali na finalização e tal, por mais que seja legal ver os caras que fazem o que ele faz às vezes, né, de sair na porrada, às vezes o resultado não vem, né? Não vem a vitória. Vem o entretenimento, mas às vezes não vem a vitória. Então, Jimmy Crute foi mais inteligente aí, se deu bem. Então, gostei aí da luta, né? Gostei da vitória dele. E depois, na luta principal, tivemos o Carlos Ulberg contra o Dominic Reyes. Quem venceu foi o grande favorito aí, né? Que era o Carlos Ulberg. Aqui era meu palpite também, e era difícil até de ir de Dominic Reyes, pra falar a verdade, né? Boa fase, 3 vitórias, tudo, sim, mas o Carlos Ulberg é muito bom trocador e não perde faz muito tempo. E assim, o Carlos Ulberg é muito bom na área que o Dominic Reyes luta. Então, não dava, né? Essa é a real, por isso que pagava só 1,30 e pouco o Carlos Ulberg, e ele precisava ganhar de forma contundente para tentar conseguir a disputa pelo cinturão. E foi o que ele fez. A luta tava morna ali, só que chegou no finalzinho do primeiro round, ele acerta um jab e um direto, meio que saindo na hora de dar o direto até, bem bonito, e consegue nocautear o Dominic Reyes. Então foi uma performance muito chamativa, um nocautaço, e pode sim, dependendo de como for a outra luta, né, a do Prochazka, e dependendo de quem ficar com o cinturão também, tem um monte de si no meio do caminho, mas o Carlos Ulberg pode sim ter ficado já ali para disputar o cinturão, né? E se não for ele o próximo, é mais uma luta, né? Mas enfim, é bem difícil a gente saber. Vamos ver como que as peças se movem na categoria como um todo, mas o Carlos Ulberg fez a parte dele, né? Não só ganhou, como nocauteou logo no primeiro round. Dá para ver, né? É um cara muito técnico, um cara que gosta de fintar, é um cara que não se precipita, né? Ele não vai de qualquer jeito, ele gosta de ir no tempo dele, né? Então, às vezes, pra galera, não é um cara tão divertido de assistir, porque ele fica na manha, na manha, na manha. Só que foi o que eu falei também no vídeo de pré-evento. Se ele acha a brecha, ele ataca. E se ele vê que sentiu, aí ele vai pra acabar a luta. Então ele vai de 0 a 100 muito rápido. Ele fica ali bem na marcha lenta, mas do nada se pinta a oportunidade, ele explode do nada e acaba com a luta como foi. Então tava todo mundo falando disso até, né? Mas tem 5 rounds, vamos esperar, não sei o que, não sei o que lá, e acabou. Né? A transmissão foi assim, né? Eles estavam conversando e aí do nada aconteceu o nocaute. Então, Carlos Ulberg pode ser, sim, às vezes o próximo a disputar o cinturão. No final das contas, tá? Esse foi o UFC Austrália.
foi mais ou menos o que eu esperava, tá? Um evento nota 6 ali, 7, acho que 7 talvez até um exagero, acho que, mas 6 também parece pouco, então eu vou de 6,5. Foi um evento ok, tá? Eu não acho que assim, foi ruim, puta, assisti isso aqui, muito chato. Não, assim, pro meu gosto, como eu gosto de assistir, não adianta, né? Eu achei que foi ok, mas não consigo dizer que foi um evento super divertido, mas ao mesmo tempo também não consigo dizer que foi um lixo, tá? Então pra mim foi ok, deu pra passar o tempo aqui e é isso, né? Me irritei muito menos do que assistindo a luta de boxe lá, né? Que teve um momento que eu acabei assistindo as duas coisas, aí me irritei muito mais com a luta de boxe do que com o UFC. Então é isso, acho que 6,5 tá de bom tamanho, mas é isso, comenta a sua opinião aqui embaixo, o que você achou do evento, você gostou da performance aí do Carl Zuberg, acha que ele merece disputar o cinturão, enfim, comenta o que você quiser aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!